Pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui de Geografia. Queria mandar um abraço para todo mundo aí do nono ano, tá? Dizer que eu tô com saudades de vocês, que nesse momento a gente está longe por um motivo que é necessário, infelizmente, tá? Mas quando tudo isso acabar, e vai acabar, estaremos juntos novamente, tá? Enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade aos estudos, tá? Que a gente teria na semana seguinte que foi anunciada a pandemia, tá bom? A gente ia entrar nesse conteúdo aqui, então vamos dar continuidade. Lembrando que isso aqui é uma aula bem simples, bem rápida, bem direta ao ponto, tá, do conteúdo. Não vou arrastar muito ela, tá, senão depois o vídeo fica muito longo também. E é só pra gente ter um norte na hora de estudar, tá bom? Que a gente vai continuar estudando, joia? Vamos lá então. Tinha falado com vocês um pouquinho sobre o controle demográfico que aconteceu na China, principalmente com a política do filho único, tá? Essa política do filho único, para quem não se lembra, né, ou para quem não estava na aula aquele dia, durou de 1979 até 2015, então acabou aí recentemente, tá? Coisa de 5 anos atrás. E ela determinava que os casais chineses poderiam ter um único filho, tá bom? Não todos os casais, certo? Principalmente a população urbana, tá? E quem fosse da população rural ou de alguns grupos étnicos que tem menos de 1% de pessoas na China eram excluídas dessa política, mas o resto estava sendo regido pela política do filho único. Se tivesse mais de um filho, o que acontecia? Essa pessoa ela poderia tomar uma multa, poderia perder algum direito, algum privilégio que o governo poderia fornecer para ela, certo? Então era mau negócio, vamos dizer assim. Então basicamente o governo incentivava você com alguns prêmios, entre aspas, a ter um único filho, de modo a controlar toda a demografia chinesa, controlar a população chinesa, porque estava crescendo muito. Lembra, a China tem 1,8, 1,7 bilhões de habitantes. É muita gente, tá bom? Só que essa política do filho único causou desequilíbrios na população chinesa, principalmente na questão dos abortos. Como só era permitido um único filho, a cultura machista oriental da época, principalmente, basicamente ditava a regra de que esse filho deveria ser homem. Caso acontecesse da gravidez, né, a mulher ficar grávida de uma menina, poderia ser abortada. Né? Então isso acabou causando um desequilíbrio enorme na população. Mais homens cresceram, mais homens nasceram durante esse período. Então a gente tem hoje na China uma China muito mais masculina do que feminina, tá certo? Só que em 2015, por conta de todo esse desequilíbrio, o governo acabou decidindo por bem encerrar com essa política, tá certo? Falando um pouquinho agora sobre a população da Índia. Gente, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, tá certo? Um dos mais povoados também, com o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Só que ela é a população que mais cresce no mundo inteiro. Ela cresce mais do que a população chinesa atualmente, tá certo? Alguns especialistas na área demográfica, inclusive, indicam que um dia, e esse dia talvez não seja tão longe, a Índia possa superar a China em quantidade de pessoas. Lembrando que a Índia tem uma quantidade territorial, né, uma extensão territorial menor do que a China, tá certo? Lá temos uma pluralidade cultural. Pessoal, lembrando que esse conteúdo está da página 35 até a página 40, tá bom? Então existe uma pluralidade cultural na Índia que, apesar de haver algumas religiões além do hinduísmo, o que mais acontece na Índia, como vocês já devem estar sabendo, é o hinduísmo. A gente pode ter essa informação na página 36, tá bom? Na página 36 nós temos avisando que 80% da população indiana segue o hinduísmo, tá joia? Por ser um país tão grande, então a gente tem uma pluralidade cultural, várias culturas, algumas etnias presentes ali na população indiana, tá joia? Com isso a gente fecha um pouco essa parte de conteúdo da população desses dois países da Ásia e falamos um pouco agora sobre a Oceania, o continente novíssimo, tá? Por que continente novíssimo? Ele foi o último continente a ser explorado pelos europeus. Essa influência da exploração europeia pode ser vista até hoje nas bandeiras. Se vocês procurarem a bandeira da Austrália, a bandeira da Nova Zelândia, tem uma referência à bandeira britânica, né, já que eles fizeram parte do Império Britânico. Desse continente, quem merece destaque? Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Esses três países juntos somam 37,3 milhões de habitantes. O continente da Oceania inteiro tem 40 milhões.
Então a gente tem muitos habitantes espalhados nesses 3 países, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, que nós vamos ver aqui são países que são extremamente desenvolvidos, tá? Eles são distantes, mas são sim muito desenvolvidos. É o continente menos povoado e menos populoso, é o que menos tem pessoas de modo total e é o que menos tem habitantes por quilômetro quadrado. E os povos nativos, aqueles povos que foram exterminados pelos europeus por meio de lutas e conflitos, eram os aborígenes. Aqui no Brasil, os indígenas, né, na América de modo geral, os indígenas, incas, astecas, mais, e na Oceania, os aborígenes eram os nativos, tá? Antes eles eram 100% da população, hoje eles somam menos de 1% desse total aqui da população do continente da Oceania, tá bom? Oceania recebe esse nome não por acaso, porque a gente tem esses 3 países e o resto são países que são compostos por ilhas, arquipélagos bem minúsculos, com uma quantidade de pessoas bem pequena também, que se a gente olha no mapa, eles são basicamente engolidos pelo Oceano Pacífico, tá legal? Como a gente falou para vocês, então, Austrália e Nova Zelândia são países extremamente desenvolvidos, apesar de estarem tão distantes da gente, tá? E aqui eu tenho um esquema, uma representação maravilhosa, dá para ver perfeitamente, um mapa lindo da Austrália, que eu quero mostrar só para vocês como é que funciona lá o vazio demográfico. Aqui no meio a gente tem um grande deserto australiano, tá? E aqui são menos de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Então é um vazio demográfico intenso. As áreas povoadas, a parte povoada mesmo, acabam ficando no litoral, tá certo? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês da Oceania, um continente bem diferente, um continente inusitado, né? Se vocês procurarem, vocês vão ver que muitos animais exóticos, muitos animais venenosos fazem parte da fauna da Oceania. Mas então é isso. Voltarei ao longo do tempo com mais aulas, com mais explicações, aulas extras. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de estudar, podem entrar em contato comigo. Vocês sabem onde me achar, sabem onde me encontrar, tá bom? Um grande abraço a todos, nos vemos por aí, lavem as mãos, fiquem em casa e boa sorte para todos nós, beleza? Tchau, tchau!